Às vezes a vida nos ensina que até nos momentos mais escuros, quando achamos que perdemos tudo, ainda existe uma força dentro de nós capaz de buscar justiça. Durante 25 anos eu fui usada como uma máquina de fazer bebês. Mas o que fiz com meus algozes depois disso vai chocar vocês. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Conceição. Tenho 80 anos e hoje vou dividir com vocês o segredo mais sombrio que guardei por 5 décadas. Antes de começar essa história que mudou minha vida para sempre, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Vou contar para vocês como saí da mais terrível das situações para encontrar uma força que nem eu sabia que tinha. Essa história começa em 1958, quando eu tinha apenas 15 anos, aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Numa época em que a pobreza moldava o destino das pessoas como se fosse uma maldição hereditária. Naquela época, meu pai tinha falecido há 2 anos num acidente na usina de cana-de-açúcar onde trabalhava. E eu era responsável por cuidar de 7 irmãos menores. Minha mãe, Dona Joana, uma mulher de mãos calejadas e coração partido, trabalhava de sol a sol lavando roupa para as famílias ricas da cidade. Acordávamos às 4 da manhã para buscar água no poço comunitário. E eu preparava o café da manhã com o pouco que tínhamos. Farinha de mandioca, às vezes um pedaço de rapadura, raramente um ovo. O dinheiro que minha mãe ganhava mal dava para comprar feijão e farinha. E muitas vezes íamos dormir com fome, consolando os menores com promessas de dias melhores que pareciam nunca chegar. Nossa casa era um casebre de barro batido com telhado de palha, onde dividíamos 2 quartos minúsculos e uma cozinha que mais parecia um fogão ao ar livre. Lembro como se fosse ontem do dia em que Dona Mercedes, esposa do doutor Sebastião Rocha, apareceu na nossa porta como uma aparição. Era uma mulher elegante, vestida com um conjunto azul marinho impecável, cabelos presos num coque perfeito, mãos macias que nunca conheceram trabalho pesado. Conceição, ela disse com aquele sorriso que parecia bondade, mas que hoje sei que escondia outros interesses. Você é uma menina esperta e forte. Que tal vir trabalhar na nossa casa? Vai ganhar bem e ainda pode aprender algumas coisas. O valor que ofereceu era 3 vezes mais do que minha mãe conseguia juntar num mês inteiro. Era como um milagre caído do céu para nossa família destroçada pela miséria. O doutor Sebastião Rocha era conhecido em toda a região como um homem próspero e respeitado. Dono de várias fazendas de gado, plantações de cacau e uma das casas mais bonitas de Santo Antônio de Jesus, ele era visto como um benfeitor da comunidade. Todos os domingos, sua família ocupava o primeiro banco da igreja matriz. E sua generosidade com doações era sempre comentada com admiração. Quando visitava os doentes mais pobres, sempre chegava com remédios gratuitos e palavras de conforto. Era impossível imaginar que por trás daquela fachada de bondade cristã se escondia um homem capaz das atrocidades que descobriria anos depois. Sua esposa, Dona Mercedes, era igualmente respeitada, conhecida por organizar bazares beneficentes e ajudar famílias necessitadas. Trabalhar para ele seria uma honra, pelo menos era o que todos pensavam. Minha mãe ficou tão feliz que até chorou. Ajoelhou-se ali mesmo na nossa porta de madeira empenada e agradeceu a Deus em voz alta. Minha filha, ela disse me abraçando forte, nosso Senhor ouviu nossas orações. Você vai ter uma vida melhor. Vai aprender a ser uma moça fina. Naquela noite, pela primeira vez em meses, conseguimos comprar carne para o jantar com o dinheiro do adiantamento que Dona Mercedes deixou. Meus irmãos menores comeram até se satisfazerem e eu adormeci sonhando com um futuro diferente. Como eu estava enganada sobre o que realmente me esperava naquela casa grande, de paredes brancas caiadas, jardins bem cuidados cheios de roseiras e jasmins, e janelas sempre abertas para arejar os cômodos espaçosos
que logo conheceria intimamente. Nos primeiros 3 anos de 1958 a 1961, tudo realmente parecia um sonho. A casa dos Rocha era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Pisos de cerâmica fria e lisa, móveis de madeira maciça lustrada, cortinas de tecido fino que filtravam a luz do sol, criando sombras delicadas. Meu quarto era pequeno, mas confortável. Nos fundos da casa, ao lado da cozinha, tinha uma cama de verdade, com um colchão macio e lençóis cheirosos, uma mesinha de cabeceira e até mesmo uma janela com vista para o quintal, onde cresciam mangueiras carregadas de frutos. Eu limpava a casa, ajudava na cozinha sob supervisão da cozinheira Dona Francisca, cuidava das roupas da família e aprendia sobre um mundo que só conhecia de longe. Dr. Sebastião sempre foi gentil comigo, elogiando minha dedicação e inteligência com palavras que me faziam sentir especial. Conceição é diferente das outras meninas, ele dizia para a esposa enquanto eu arrumava a sala. Ela tem força e determinação. É inteligente. Aos poucos percebi que ele prestava atenção em mim de uma forma diferente. Começou a me dar livros para ler. Primeiro romances simples, depois textos sobre medicina e anatomia. Sentava-se comigo na varanda nas tardes de domingo e explicava sobre o corpo humano, sobre doenças e curas. Falava sobre como era importante ajudar as pessoas que sofriam. A medicina é uma vocação nobre, Conceição, dizia com aquela voz calma e educada que me tranquilizava. É sobre dar vida, sobre criar esperança onde não há. Eu me sentia escolhida, diferente das outras empregadas que passavam pela casa. Acreditava genuinamente que ele via potencial em mim, que talvez pudesse me tornar enfermeira ou algo parecido. Durante esses anos de aparente normalidade, eu enviava dinheiro regularmente para minha família e visitava minha mãe e meus irmãos uma vez por mês. Era uma alegria ver como suas vidas melhoraram com minha contribuição. Minha mãe conseguiu reformar nossa casa, colocar um telhado de telhas no lugar da palha, comprar roupas novas para os meninos menores irem à escola. Minha filha virou uma moça de respeito, ela dizia para as vizinhas com orgulho. Trabalha numa casa boa, aprende coisas importantes. Eu confirmava essa versão, contando sobre os livros que lia, sobre como estava aprendendo sobre medicina, sobre como o Dr. Sebastião era um homem bom que se interessava pelo meu futuro. Nunca mencionei as conversas estranhas que às vezes ouvia vindas do consultório dele. Vozes baixas falando sobre oportunidades especiais e procedimentos delicados. Também não comentei sobre as visitas noturnas de homens bem vestidos que chegavam em carros caros e ficavam horas conversando em particular com o doutor. Minha inocência me fazia interpretar tudo isso como parte normal da vida de um médico importante. Quando completei 18 anos, em março de 1961, doutor Sebastião organizou uma pequena festa para mim. Dona Mercedes fez um bolo de chocolate. E até mesmo Dona Francisca, que era sempre sisuda, sorriu e me deu um abraço. Agora você é uma mulher feita, Conceição, disse o doutor naquela noite. É hora de conversarmos sobre seu futuro. Suas próximas palavras marcariam o fim da minha inocência e o início do pesadelo que duraria 25 anos. 3 dias depois da minha festa de aniversário, doutor Sebastião me chamou para uma conversa particular em seu consultório. Era um ambiente que sempre me impressionava. Paredes forradas de livros médicos, diplomas emoldurados, um esqueleto humano de verdade pendurado num canto, instrumentos cirúrgicos reluzentes organizados em bandejas de metal. O cheiro de álcool e medicamentos era constante, misturado com o aroma do charuto cubano que ele fumava nas tardes. Conceição, ele disse se acomodando na poltrona de couro atrás da escrivaninha grande de mogno. Você já é uma mulher feita. E eu tenho uma proposta que pode mudar sua vida e a de sua família para sempre. Gesticulou para que eu me sentasse na cadeira em frente a ele, a mesma onde se acomodavam seus pacientes particulares. Suas palavras seguintes ainda ecoam na minha cabeça
Depois de todos esses anos, cada sílaba gravada na minha memória como ferro em brasa. Existe uma forma de você ganhar em um mês mais dinheiro do que sua mãe ganhou em toda a vida trabalhando. Só precisa emprestar seu corpo por um tempo para ajudar famílias que não conseguem ter filhos. Meu coração disparou, mas na minha inocência, achei que ele estava falando sobre ser babá ou ama de leite para crianças ricas. Doutor, perguntei com a voz trêmula, o senhor está falando de cuidar de crianças? Ele sorriu de uma forma que hoje reconheço como predatória, mas que na época interpretei como paciência paternal. De certa forma, sim. Você estaria ajudando a criar vida, a dar felicidade para pessoas que sofrem pela impossibilidade de ter filhos. Explicou que tinha contatos com famílias de Salvador, do Rio de Janeiro e até de outros países que pagavam fortunas por essa ajuda especial. O valor que mencionou me deixou tonta. Era mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. O suficiente para tirar minha família da pobreza para sempre. Para dar estudo para meus irmãos. Para comprar uma casa própria para minha mãe. As próximas semanas passaram numa névoa de preparativos e explicações vagas. Dr. Sebastião falava sobre procedimentos médicos modernos e métodos científicos avançados que permitiriam que eu ajudasse essas famílias sem comprometer minha honra. Dona Mercedes parecia estar por dentro de tudo, sempre sorrindo e me tranquilizando quando eu demonstrava nervosismo. É uma oportunidade única, querida, dizia ela, arrumando meus cabelos com carinho maternal. Você vai estar fazendo uma obra de caridade cristã. Durante esse período, percebi mudanças na rotina da casa. Chegavam mais visitantes, sempre homens bem vestidos que falavam baixo e carregavam maletas de couro. Ouvi fragmentos de conversas sobre documentação especial, contatos internacionais e demanda crescente. Uma noite, escutei Dr. Sebastião ao telefone, falando com alguém sobre expandir a operação e recrutar mais meninas adequadas. Ainda não compreendia completamente o significado dessas palavras, mas começava a sentir uma inquietação crescente. Minha mãe ficou eufórica quando contei sobre a nova oportunidade de trabalho, mesmo sem entrar em detalhes específicos. Minha filha vai trabalhar ajudando famílias importantes, ela dizia para as vizinhas. É uma responsabilidade muito grande. 2 semanas depois do meu aniversário, Dr. Sebastião finalmente me levou para conhecer o local onde trabalharia. É numa fazenda nos arredores da cidade, explicou enquanto dirigíamos por estradas de terra que se afastavam cada vez mais do centro de Santo Antônio de Jesus. Lá você terá todo o conforto e cuidado médico necessário para realizar esse trabalho tão importante. Como eu estava errada sobre o verdadeiro significado daquelas palavras aparentemente inocentes e sobre o inferno que me esperava naquela fazenda perdida no meio do nada. A fazenda ficava a quase 1 hora de carro da cidade, escondida entre plantações de cacau e pastos para gado. Por fora parecia uma propriedade rural comum. Casa-sede de 2 andares pintada de branco, currais organizados, trabalhadores cuidando dos animais. Mas Dr. Sebastião me levou direto para uma construção discreta nos fundos da propriedade, separada da casa principal por um bosque pequeno de cajueiros. É aqui que você vai trabalhar, disse ele, apontando para o que parecia uma casa comum de 1 andar só. Por fora tinha varanda coberta com cadeiras de balanço, jardins bem cuidados cheios de flores do campo, aparência de uma residência aconchegante para convalescença. Mas quando cruzamos a porta da frente, descobri que por dentro era uma clínica completa. Havia 6 quartos pequenos, mas confortáveis, cada um com cama, armário, mesinha de cabeceira e uma janela com vista para o jardim. Um corredor central levava a uma sala de consultas equipada com maca ginecológica, instrumentos médicos, balança, aparelho de pressão. Havia também uma sala de cirurgia menor, uma farmácia improvisada e até mesmo uma sala com incubadoras para recém-nascidos. O cheiro forte de álcool e desinfetante me atingiu como uma bofetada
misturado com o aroma de medicamentos e algo mais que não conseguia identificar. Depois descobri que era o cheiro do medo impregnado nas paredes. Foi ali que Dr. Sebastião finalmente revelou o que realmente significava: emprestar meu corpo. Suas palavras caíram sobre mim como uma avalanche, destruindo toda a inocência que ainda restava. Eu seria submetida a procedimentos médicos para engravidar artificialmente com material genético de homens selecionados, gerando bebês que seriam entregues para famílias ricas que não podiam ter filhos naturalmente. É um trabalho nobre, ele repetiu. Mas agora suas palavras soavam completamente diferentes. Você estará dando vida, criando felicidade, realizando sonhos. O dinheiro oferecido era realmente muito, mas quando perguntei se poderia visitar minha mãe e meus irmãos durante esse trabalho, ele balançou a cabeça com firmeza. Durante as gestações, você precisa ficar aqui o tempo todo, explicou o Dr. Sebastião, caminhando pelos corredores da clínica como se fosse sua própria casa. É para ter todo o cuidado médico necessário, alimentação adequada, repouso completo. Qualquer complicação poderia ser perigosa para você e para o bebê. Mostrou-me o quarto que seria meu, pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro coberta por lençóis brancos, um criado mudo de madeira clara e uma janela que dava para um pequeno jardim interno. Mas pode escrever cartas para sua família, continuou. E eles vão receber uma pensão mensal muito boa enquanto você estiver trabalhando aqui. O valor da pensão que mencionou era 3 vezes mais do que minha mãe conseguia ganhar lavando roupas. Meu coração estava partido entre o medo crescente e a necessidade desesperadora de salvar minha família da miséria. Pensei nos meus irmãos menores, na possibilidade de eles poderem estudar, ter roupas adequadas, comida suficiente. Pensei na minha mãe, nas suas mãos machucadas de tanto trabalhar. Nas noites que ela chorava baixinho, achando que ninguém estava vendo. Doutor? Perguntei com a voz embargada. Por quanto tempo eu teria que ficar aqui? Ele fez alguns cálculos mentais, mexendo com papéis sobre uma mesa. Cada gestação dura 9 meses, mais um período de recuperação. Digamos que em 2 anos você poderia ter gerado 3 ou 4 crianças. Com o dinheiro que ganharia, sua família estaria estabelecida para sempre. Suas próximas palavras foram cruciais. Mas você precisa decidir agora, Conceição. É uma oportunidade única. E tenho outras meninas interessadas. Mesmo com o medo crescendo no peito como uma serpente, assinei os papéis que ele colocou na minha frente. A necessidade falou mais alto que a prudência. Precisava salvar minha família da miséria. E essa parecia ser a única forma de conseguir fazer isso rapidamente. Nos primeiros dias de abril de 1962, quando oficialmente comecei a trabalhar na clínica, descobri que não era a única mulher naquela situação. Havia outras 5 meninas, todas jovens, todas pobres, todas com histórias parecidas com a minha. Dormíamos em quartos separados, mas nas horas das refeições e durante os períodos de exercícios leves, podíamos conversar baixinho, sempre sob supervisão da enfermeira-chefe. Maria tinha 20 anos e estava ali há 2 anos. Era de uma cidade próxima, filha de um pescador que morreu afogado, e tinha aceitado o trabalho para sustentar 3 irmãs menores. Rosa, apenas 16 anos, era órfã como eu, vinda de uma fazenda onde morava com tios que a maltratavam. Isabel, 22 anos, tinha um filho pequeno em casa com a avó e precisava desesperadamente de dinheiro para uma cirurgia urgente da criança. Ana, 19 anos, era a mais revoltada do grupo, sempre fazendo perguntas incômodas e questionando os procedimentos. E havia Lúcia, de apenas 15 anos, que chorava todas as noites escondida no travesseiro. Todas tinham sido convencidas pela mesma promessa de dinheiro fácil e melhoria de vida para suas famílias. No começo é difícil, Maria me sussurrou no primeiro dia durante o almoço, olhando nervosa para os lados. Mas você se acostuma. É melhor não fazer muitas perguntas e obedecer tudo o que eles mandarem.
quanto menos problemas você der, melhor eles te tratam. Rosa, que estava grávida de 7 meses, confirmou com um aceno de cabeça. Os médicos são rigorosos com os cuidados, a comida é boa e no final você recebe o que foi prometido. Só não pode pensar muito nas crianças depois que nascem. A enfermeira-chefe, Dona Carmen, era uma mulher de 40 anos com olhos duros e expressão sempre séria. Controlava nossa rotina com precisão militar. Levantávamos às 6 da manhã, tomávamos café reforçado com vitaminas e medicamentos específicos para cada uma. Fazíamos exercícios leves no jardim interno. Passávamos por consultas médicas regulares e tínhamos horários fixos para refeições, banho e repouso. Ela raramente sorria e falava apenas o necessário, sempre em tom de autoridade que não admitia questionamentos. "Aqui vocês são tratadas como rainhas", costumava dizer. "Mas em troca espero obediência total. Qualquer problema será comunicado diretamente ao Dr. Sebastião." Durante minha primeira semana, comecei a entender a rotina médica. Além do Dr. Sebastião, havia outros 2 médicos que se revezavam. Dr. Ricardo, um homem jovem de óculos grossos que sempre parecia nervoso, e Dr. Paulo, mais velho e carrancudo, que falava pouco e examinava a gente como se fôssemos gado. Os procedimentos iniciais incluíam exames detalhados, coleta de sangue, testes de fertilidade e o que eles chamavam de preparação hormonal. Durante 2 semanas tomei injeções diárias que me deixavam enjoada e com mudanças de humor constantes. "É normal", explicava Dr. Sebastião quando eu reclamava dos efeitos colaterais. "Estamos preparando seu corpo para receber a nova vida da melhor forma possível." No final de abril, durante minha 3ª semana na clínica, aconteceu o primeiro procedimento que mudaria minha vida para sempre. Dr. Sebastião me explicou que seria rápido e indolor, mas o desconforto físico foi nada comparado ao impacto emocional de compreender finalmente o que estava acontecendo comigo. Durante minha primeira gravidez, que começou em maio de 1962, comecei a entender a magnitude real do que estava envolvida. Durante os meses seguintes, conforme minha barriga crescia, comecei a observar melhor o funcionamento daquela operação. Percebi que não era apenas sobre gerar bebês. Era um negócio extremamente bem organizado, com uma estrutura complexa que envolvia muito mais pessoas do que imaginava inicialmente. Além dos médicos e enfermeiras, havia advogados que cuidavam da papelada, motoristas que transportavam as famílias interessadas, funcionários que mantinham a fazenda funcionando e até mesmo pessoas que pareciam fazer segurança discreta do local. As famílias que vinham buscar os bebês chegavam sempre em carros luxuosos, vestidas com roupas caras, falando de forma educada, mas sempre apressada. Muitas vezes eram de Salvador, algumas do Rio de Janeiro, e ocasionalmente ouvia conversas em idiomas estranhos que sugeriam visitantes internacionais. Os valores que pagavam eram astronômicos. Ouvia fragmentos de conversas sobre 50 contos, 100 contos, quantias que eu nem conseguia compreender completamente. Uma tarde, escondida atrás da porta da sala de consultas, ouvi Dr. Sebastião explicando para um casal bem vestido. "Garantimos total discrição e qualidade. Nossas meninas são selecionadas cuidadosamente, têm saúde perfeita e seguem uma rotina médica rigorosa. Vocês estão adquirindo não apenas uma criança, mas tranquilidade total." A palavra "adquirindo" me gelou o sangue. Não falava de adoção ou ajuda humanitária. Era claramente um negócio, uma venda. Quando meu primeiro filho nasceu, em janeiro de 1963, após uma gravidez de 9 meses, supervisionada minuto a minuto, apenas pude vê-lo por alguns minutos antes que uma enfermeira o levasse embora. Era um menino lindo, de cabelos escuros e olhos grandes, que chorou forte assim que nasceu. Por um instante, senti uma conexão profunda com aquela criaturinha. Mas Dr. Sebastião foi firme.
É melhor assim, Conceição. Não criar vínculos emocionais complica as coisas para todo mundo. Você fez sua parte. Agora ele vai ter uma vida boa com uma família que pode dar tudo o que ele precisa. Entre uma gravidez e outra, tínhamos períodos de descanso de 3 a 4 meses, para que nossos corpos se recuperassem completamente. Era nessas épocas que eu conseguia observar melhor os detalhes da operação e começar a questionar internamente o que estava acontecendo. Durante minha segunda gravidez, que começou em maio de 1963, conheci melhor Dona Carmen, a enfermeira-chefe. Uma noite, quando ela veio verificar minha pressão arterial como fazia todas as noites, resolvi fazer algumas perguntas que me inquietavam. Dona Carmen, perguntei baixinho, a senhora trabalha aqui há muito tempo? Ela hesitou antes de responder, olhando para os lados como se certificasse de que ninguém estava ouvindo. 15 anos, disse finalmente. Comecei muito jovem. Algo no tom da sua voz me fez insistir. A senhora sempre foi enfermeira? Mais uma hesitação. E então veio a revelação que mudou minha percepção sobre tudo. Eu já fui como vocês. Ela sussurrou olhando diretamente nos meus olhos. Há 15 anos eu era uma das mulheres que ficava nestes quartos. Depois que não pude mais engravidar, Dr. Sebastião me ofereceu trabalho como enfermeira. Suas palavras me deixaram completamente sem chão. E a senhora não tem vontade de sair daqui? De ter uma vida normal lá fora? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Ela apenas balançou a cabeça com uma tristeza profunda nos olhos. Para onde eu iria? Quem me daria trabalho? Ele cuida de mim agora. Me dá casa, comida, um salário. É melhor que a miséria lá fora. Pelo menos aqui eu tenho um propósito. Naquela noite, deitada na minha cama pequena, olhando para o teto de madeira, entendi que Dona Carmen era tanto vítima quanto cúmplice daquele sistema. Comecei a perceber que eu estava presa em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Uma engrenagem que transformava mulheres pobres em ferramentas de reprodução para famílias ricas e que depois as mantinha presas por dependência econômica ou medo. Em outubro de 1965, durante minha 4ª gravidez, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa situação e despertou em mim a primeira centelha real de revolta. Durante o trabalho de parto, tive complicações sérias. Uma hemorragia que me fez perder muito sangue rapidamente. Minha pressão arterial despencou de forma perigosa. Eu sentia tonturas constantes e tinha dificuldade para me manter consciente. Dr. Sebastião e os outros médicos correram para me atender. Mas foi durante esses momentos críticos que ouvi uma conversa que me marcaria para sempre. Pensando que eu estava inconsciente por causa da medicação, eles falaram abertamente sobre suas prioridades. Salva a criança primeiro, ouvi Dr. Paulo dizer para Dr. Ricardo. Se ela não resistir, a gente arranja outra. Mas esse bebê já tem família esperando e pagou adiantado. Dr. Sebastião confirmou. Exato. A menina é facilmente substituível. Mas perder um bebê encomendado seria um prejuízo enorme e poderia manchar nossa reputação. Essas palavras se cravaram na minha alma como pregos enferrujados. Entendi claramente que para eles eu não passava de uma incubadora humana. Um instrumento descartável para gerar seus produtos valiosos. Minha vida tinha valor apenas enquanto eu fosse útil para produzir bebês que eles vendiam por fortunas. Felizmente, tanto eu quanto o bebê sobrevivemos àquela crise. Mas algo fundamental mudou dentro de mim naquele dia. Nascia ali uma revolta que cresceria silenciosamente durante os anos seguintes. Comecei a prestar atenção obsessiva nas conversas dos médicos, nos papéis deixados sobre as mesas, nos nomes das famílias que vinham buscar as crianças, nos valores mencionados durante as negociações. Uma tarde, enquanto Dona Carmen estava distraída organizando medicamentos, consegui mexer discretamente nos armários da enfermaria, procurando algo para dor de cabeça, e encontrei uma pasta esquecida que mudou completamente minha compreensão sobre a extensão daquela operação.
A pasta continha documentos que revelaram aspectos do negócio que eu jamais imaginara. Havia contratos detalhados entre Dr. Sebastião e as famílias compradoras, especificando não apenas valores, que eram realmente astronômicos, mas também características desejadas dos bebês. Cor dos olhos, tipo de cabelo, características físicas específicas. Alguns contratos chegavam a 100 contos de réis, valores que representavam mais de 10 anos de trabalho para uma família pobre como a minha. Mais chocante ainda, descobri documentos que provavam que Dr. Sebastião estava usando seu próprio material genético em alguns procedimentos. Havia uma lista com nomes de mulheres e anotações como procedimento especial, material próprio, ao lado. Meu sangue ferveu ao perceber que ele estava literalmente criando seus próprios filhos através de nós, vendendo sua própria descendência para famílias ricas, enquanto nos mantinha como escravas reprodutivas. Entre os papéis, encontrei também correspondências com médicos de outras cidades, sugerindo uma rede muito maior do que imaginava. Falavam sobre expandir a operação para a Vitória da Conquista e contatos interessados em São Paulo. Havia até mesmo uma carta em inglês mencionando Brazilian Babies e valores em dólares, evidenciando negócios internacionais. Naquele momento tremendo de raiva e medo, tomei uma decisão que mudaria tudo. Começaria a documentar secretamente cada detalhe daquela operação. Não sabia ainda como ou quando, mas tinha certeza absoluta de que um dia faria aqueles homens pagarem por tudo o que estavam fazendo conosco. Guardei mentalmente os locais onde estavam os documentos mais importantes e comecei a planejar como conseguiria evidências sem levantar suspeitas. Minha mente, que até então funcionava apenas para sobreviver, começou a trabalhar como a de uma detetive determinada a expor a verdade. O ano de 1967 trouxe descobertas que expandiram ainda mais minha compreensão sobre a magnitude criminosa da operação. Durante uma consulta de rotina, consegui me esconder atrás da porta entreaberta do consultório e ouvi uma conversa entre Dr. Sebastião e um homem bem vestido que nunca tinha visto antes, mas que pelo sotaque parecia ser do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Falavam sobre expandir o negócio para outros estados e contatos internacionais muito interessados no produto brasileiro. O visitante mencionou números impressionantes. Na Europa, um bebê brasileiro vale 5 vezes mais que um europeu. Famílias americanas também estão dispostas a pagar qualquer preço, doutor. Sebastião respondeu com entusiasmo. Temos capacidade para triplicar a produção se conseguirmos mais meninas adequadas. O problema é manter a discrição. Só muito tempo depois entendi completamente que estavam tratando nossos bebês como mercadoria de exportação, discutindo seres humanos como se fossem sacas de café ou cacau. Algumas semanas depois dessa conversa, Rosa desapareceu misteriosamente. Uma manhã ela simplesmente não estava mais lá. E quando as outras meninas perguntamos sobre ela, Dona Carmen deu apenas uma resposta evasiva. Foi transferida para outro local onde poderá ter melhores cuidados. Mas Maria, que estava há mais tempo na clínica, me contou baixinho no jardim que isso já tinha acontecido antes. Quando alguém começa a fazer muitas perguntas ou dar problema, elas somem, sussurrou olhando nervosa ao redor. Rosa estava sempre reclamando, questionando por que não podia escrever mais cartas para a família, perguntando sobre os valores que os médicos recebiam. Acho que ela descobriu alguma coisa que não devia. Essa revelação me apavorou profundamente, mas também me fez mais determinada e cuidadosa. Percebi que minha vida poderia estar em risco se meu plano de documentar evidências fosse descoberto. A partir daquele momento, comecei a agir com extrema cautela. Durante meus períodos de descanso entre gestações, desenvolvi estratégias elaboradas para conseguir evidências, sem levantar suspeitas. Minha primeira conquista foi conseguir emprestar uma pequena máquina fotográfica Polaroid que vi esquecida no consultório durante uma manhã, em que Dr. Ricardo estava atendendo uma emergência.
Escondia embrulhada em panos dentro de uma fenda na parede do meu quarto, atrás do armário. Comecei a tirar fotos secretas dos bebês antes que fossem levados embora. Sempre nos poucos minutos em que ficavam sozinhos na sala de berçário, enquanto as enfermeiras preparavam a papelada para a entrega. Cada foto representava um risco enorme, mas eu sabia que eram evidências fundamentais. Desenvolvi também um sistema de códigos para anotar informações importantes em pequenos pedaços de papel que escondia em lugares estratégicos. Dentro da costura do colchão, em buracos pequenos que fiz na parede atrás de móveis, até mesmo enterrados em pequenos recipientes no jardim. Anotava nomes das famílias compradoras, valores mencionados durante negociações, datas de nascimento e características físicas dos bebês. Criava mapas mentais de toda a operação, memorizando rostos, rotinas, horários de movimento dos funcionários. Minha mente, forçada pela necessidade, desenvolveu uma capacidade impressionante de observação e memorização. Cada conversa escutada por acaso, cada documento visto de relance, cada detalhe suspeito era imediatamente catalogado e guardado para uso futuro. Sabia que estava correndo risco de vida, mas algo dentro de mim havia despertado uma força que eu nem conhecia. Era mais forte que o medo, mais poderosa que a necessidade de sobrevivência. Era a sede de justiça por todas as mulheres que estavam sofrendo em silêncio e por todos os bebês que estavam sendo tratados como mercadoria. Em 1970, aos 27 anos e durante minha 10ª gravidez, fiz uma descoberta que me deixou sem chão e revelou que a corrupção envolvida no esquema ia muito além do que eu conseguia imaginar. Durante uma tarde em que fingi estar dormindo, mas na verdade estava prestando atenção numa reunião que acontecia na sala, ao lado do meu quarto, consegui ouvir uma conversa que envolvia não apenas Dr. Sebastião, mas também outras pessoas importantes da região. Reconheci a voz do juiz Albertino Santos, que eu conhecia de vista das missas de domingo, e de alguém que se identificou como senador. Falavam abertamente sobre como garantiam que a operação funcionasse sem problemas legais. As certidões de nascimento são emitidas sem questionamentos, dizia o juiz. Temos acordos com cartórios de várias cidades. Oficialmente, os bebês nascem em hospitais convencionais para mães que morrem no parto. O senador completou. E eu garanto que nenhuma investigação federal chegue até aqui. Tenho contatos estratégicos em Brasília que mantêm qualquer curiosidade longe da nossa região. Dr. Sebastião agradecia. Vocês são fundamentais para o sucesso do negócio. Sem essa proteção política e legal, nada disso seria possível. Entendi naquele momento que estávamos lidando com uma rede de corrupção que incluía políticos influentes em várias esferas do poder. Não éramos apenas vítimas de um médico criminoso, mas de um sistema inteiro que nos mantinha escravizadas para benefício de pessoas poderosas. Nesse mesmo ano, algo ainda mais doloroso aconteceu. Minha mãe faleceu. Recebi a notícia através de uma carta que Dr. Sebastião me entregou pessoalmente com aquela falsa expressão de compaixão que eu já conhecia bem. Sinto muito pela sua perda, Conceição, disse ele. Mas você não pode sair daqui agora. Está no 8º mês de gestação. Seria extremamente perigoso para você e para o bebê. Não poder comparecer ao funeral da minha mãe foi uma das dores mais profundas que senti em toda a minha vida. Minha mãe morreu acreditando que eu era uma enfermeira respeitável, trabalhando numa clínica em outra cidade, ajudando famílias e ganhando bem. Nunca soube da verdade sobre minha situação, e isso me tranquilizava e me torturava ao mesmo tempo. Por um lado, ela morreu orgulhosa da filha, sem sofrer com a realidade terrível que eu vivia. Por outro lado, morreu sem me ver uma última vez, sem poder me abençoar ou me consolar nos momentos finais. Naquele dia, chorando sozinha no meu quarto pequeno, fiz uma promessa solene diante de Deus. Um dia contaria ao mundo inteiro o que estava acontecendo naquela clínica. Minha mãe merecia justiça. Eu merecia justiça.
Todas as mulheres que passaram por ali mereciam que a verdade fosse conhecida. A partir daquele momento, cada foto que tirava, cada anotação que fazia, cada evidência que coletava, era também em memória da minha mãe e de todas as mulheres que estavam sofrendo em silêncio. Durante o resto de 1970 e os anos seguintes, intensifiquei minha coleta de evidências. Consegui fotografar documentos importantes quando os médicos se distraíam. Gravei conversas usando um pequeno gravador que emprestei do consultório. Copiei nomes e endereços de listas que encontrava esquecidas sobre mesas. Criei um sistema elaborado de esconderijos espalhados por toda a minha fazenda. Dentro de árvores ocas no jardim, enterrado em recipientes à prova d'água, escondido em frestas das paredes, costurado dentro de roupas velhas. Cada esconderijo continha uma parte das evidências, de forma que, se um fosse descoberto, os outros ainda estariam seguros. Minha mente trabalhava constantemente planejando como organizar tudo isso no futuro para montar um caso sólido contra aqueles criminosos. Sabia que precisaria de um advogado corajoso, de alguém disposto a enfrentar pessoas poderosas, mas também sabia que um dia encontraria essa pessoa. Os anos seguintes passaram numa rotina que se tornara mecânica. Gestações, partos, períodos de recuperação, mais gestações. Entre 1971 e 1977, gerei mais 12 filhos, chegando ao total de 22. Meu corpo começava a mostrar sinais de desgaste extremo após tantas gravidezes consecutivas. Tinha desenvolvido varizes dolorosas, problemas de pressão arterial, dores nas costas que nunca passavam completamente. Mas minha mente estava mais afiada do que nunca, focada no objetivo de acumular evidências suficientes para destruir aquela operação criminosa. Durante esse período, descobri algo que quase me fez desistir de tudo. Ouvi uma conversa onde mencionavam que alguns dos bebês estavam sendo vendidos para famílias na Europa e nos Estados Unidos. Não era apenas adoção nacional, era tráfico internacional de crianças brasileiras. O esquema era muito maior do que eu imaginava, envolvendo documentação falsa, suborno de funcionários de aeroportos, acordos com agências de adoção internacionais corruptas. Os valores mencionados nessas transações internacionais eram absolutamente astronômicos. Falavam em milhares de dólares por bebê. Em 1975, durante uma conversa que consegui gravar parcialmente, Dr. Sebastião discutia com um visitante estrangeiro sobre estabelecer uma rota regular para Miami e garantir suprimento constante de produtos de qualidade. A frieza com que falavam sobre seres humanos como mercadoria me revoltava profundamente, mas também me dava mais determinação para continuar coletando evidências. Nessa época já tinha acumulado uma quantidade impressionante de material. Mais de 100 fotografias, dezenas de documentos copiados, várias gravações de conversas, listas detalhadas com nomes e valores, mapas da operação desenhados de memória. Guardava tudo em esconderijos elaborados que criei ao longo dos anos, sempre pensando no dia em que finalmente poderia usar essas evidências. Em 1978, após uma gravidez gemelar que quase me matou devido às complicações e ao estado debilitado do meu corpo, Dr. Sebastião finalmente me comunicou que eu seria aposentada do programa. Conceição, disse ele numa manhã de março de 1978, me chamando para uma conversa final no seu consultório. Você nos serviu bem durante todos esses anos. Gerou 27 crianças saudáveis que trouxeram felicidade para muitas famílias. Mas agora é hora de você descansar. Seu corpo não aguenta mais gestações com segurança. Aos 35 anos, depois de 17 anos naquela fazenda infernal, eu finalmente seria libertada. Mas Dr. Sebastião deixou claro que minha liberdade vinha com condições rigorosas. Vou te dar uma quantia substancial como pagamento final, explicou. Mas você vai assinar um documento de sigilo absoluto. Se algum dia você falar alguma coisa sobre o que aconteceu aqui, vai se arrepender para o resto da vida. Tenho contatos em todos os lugares
e posso tornar sua vida um inferno. A ameaça era clara, mas eu já tinha outros planos há muito tempo. Durante meu último mês na fazenda, consegui fazer cópias finais dos documentos mais importantes e completar minha coleção de evidências. No dia da minha saída, 25 de março de 1978, levava comigo apenas uma mala pequena com roupas, mas escondidas em vários pontos da fazenda estavam as evidências que um dia usaria para destruir toda aquela operação. Dr. Sebastião me entregou uma quantia em dinheiro que era considerável para minha situação, mas que eu sabia ser uma fração mínima dos milhões que ele havia ganhado com o meu corpo durante 17 anos. Assinei o documento de sigilo que ele exigiu, mas mentalmente já estava planejando como quebrar aquele acordo da forma mais devastadora possível. Voltei para Santo Antônio de Jesus como uma mulher completamente diferente daquela menina de 15 anos que havia saído. Fisicamente estava envelhecida prematuramente, marcada por anos de gestações forçadas. Emocionalmente carregava traumas profundos que levariam décadas para curar. Mas mentalmente estava mais forte e determinada do que nunca. Tinha uma missão clara: fazer justiça. Nos meses seguintes ao meu retorno, passei um tempo me readaptando à vida fora da fazenda e planejando cuidadosamente meus próximos passos. Comprei uma casa simples, mas confortável nos arredores de Santo Antônio de Jesus, longe o suficiente do centro para ter privacidade, mas próxima o bastante para ter acesso aos recursos que precisaria. Durante o dia, fingia levar uma vida tranquila, cuidando de um pequeno jardim e criando galinhas. Mas todas as noites trabalhava secretamente organizando as evidências que havia coletado durante anos. Voltava regularmente à fazenda sob pretextos diversos. Às vezes fingia visitar Dona Carmen, outras vezes oferecia ajuda com trabalhos de costura para as meninas, para recuperar os materiais escondidos nos diversos esconderijos que havia criado. Cada viagem era um risco calculado, mas consegui recuperar praticamente tudo sem levantar suspeitas. Através de contatos que fiz ao longo dos anos, descobri informações sobre um jovem advogado em Salvador chamado Dr. Antônio Ferreira. Era conhecido na capital por aceitar casos difíceis contra pessoas poderosas e por ter uma reputação de honestidade numa profissão frequentemente corrompida. Tinha se formado pela Universidade Federal da Bahia poucos anos antes e estava construindo uma carreira baseada na defesa de causas sociais. Passei meses estudando discretamente sua trajetória, conversando com pessoas que o conheciam, verificando se realmente podia confiar nele. Em outubro de 1979, depois de 1 ano e meio de preparação cuidadosa, finalmente tomei coragem para procurá-lo. A viagem de ônibus até Salvador foi uma das mais nervosas da minha vida. Levava comigo apenas uma pequena amostra das evidências, algumas fotos, 2 documentos importantes e uma lista com nomes e valores. Se ele se mostrasse interessado e confiável, voltaria com o material completo. O escritório de Dr. Antônio Ferreira ficava numa rua movimentada do centro de Salvador, num prédio antigo de 3 andares. Era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros jurídicos e pilhas de processos sobre a mesa. Quando entrei na sala dele naquela tarde de outubro, meu coração batia tão forte que achei que ele conseguiria ouvir. Dr. Antônio era um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, cabelos escuros e olhos atentos por trás de óculos de armação grossa. "Em que posso ajudá-la, Dona Conceição?" perguntou gentilmente, me oferecendo uma cadeira em frente à sua mesa. Durante as próximas 2 horas, contei minha história completa pela primeira vez para outra pessoa. Falei sobre os 17 anos na fazenda, sobre os 27 filhos que gerei, sobre o esquema de venda de bebês, sobre o envolvimento de políticos e autoridades. A cada revelação que fazia, via suas expressões mudarem de curiosidade para choque, de incredulidade para indignação. Quando mostrei as fotos e documentos que havia trazido, ele ficou em silêncio por vários minutos, examinando tudo cuidadosamente. "Dona Conceição", disse finalmente com voz embargada, "isso que a senhora está me mostrando
É evidência de um dos crimes mais graves que já vi na minha carreira. Você tem aqui material suficiente para derrubar uma organização criminosa inteira. Mas precisa entender que estamos lidando com pessoas extremamente poderosas e perigosas. Expliquei que tinha muito mais evidências escondidas e que estava disposta a assumir qualquer risco para ver aqueles criminosos pagarem pelo que fizeram. Dr. Antônio pensou por alguns minutos e então disse as palavras que mudaram tudo. Vamos processá-los. Vou ajudá-la a conseguir justiça. Não importa o quanto isso seja perigoso para mim também. Durante os 2 anos seguintes, entre 1979 e 1981, Dr. Antônio e eu trabalhamos juntos numa parceria que se tornaria uma das mais importantes da minha vida. Ele era meticuloso, corajoso e genuinamente indignado com o que havia descoberto. Passamos meses organizando todas as evidências que eu havia coletado. Fotografamos todos os documentos de forma profissional, transcrevemos as gravações, organizamos as listas de nomes e valores cronologicamente, criamos mapas detalhados da operação. Dr. Antônio também conduziu investigações próprias, descobrindo conexões que eu não conhecia e encontrando outras vítimas dispostas a testemunhar. Descobrimos que o esquema havia operado por mais de 20 anos e envolvido centenas de mulheres. Muitas haviam morrido por complicações médicas. Outras simplesmente desapareceram quando se tornaram problemáticas. Durante esse período de preparação, vivemos momentos de tensão extrema. Carros estranhos apareciam na minha rua. Telefones tocavam no meio da madrugada sem ninguém do outro lado. Doutor Antônio recebeu ameaças veladas de pessoas que se identificavam como amigos preocupados com sua carreira. Mas nenhum de nós desistiu. Em março de 1981, Dr. Antônio finalmente entrou com o processo mais detalhado e bem documentado da história jurídica da Bahia até aquele momento. O caso foi distribuído para um juiz federal em Salvador, evitando a justiça local que sabíamos estar comprometida. A repercussão foi imediata e explosiva. O escândalo chegou aos jornais de Salvador, do Rio de Janeiro e até de São Paulo. Manchetes como Fazenda do Horror e esquema de venda de bebês choca a Bahia dominaram as primeiras páginas durante semanas. A pressão pública foi tão intensa que as autoridades não conseguiram mais ignorar ou abafar o caso. A batalha legal que se seguiu foi intensa e perigosa. Doutor Sebastião contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Políticos tentaram interferir no processo. E houve até mesmo tentativas de intimidação física contra mim e Dr. Antônio. Mas a força das evidências era irrefutável. Tínhamos fotografias, documentos, gravações, listas detalhadas, testemunhas. Durante os julgamentos que se estenderam por 2 anos, outras vítimas encontraram coragem para testemunhar. O caso se tornou um marco na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Em 1983, finalmente chegamos a um acordo que, embora não tenha resultado em prisões longas para os principais envolvidos, o poder deles era grande demais para isso. Me deu a justiça financeira que eu merecia. Dr. Sebastião perdeu sua licença médica permanentemente. Teve que vender todas suas propriedades para pagar indenizações e nunca mais conseguiu trabalhar na medicina. O juiz e o senador envolvidos também enfrentaram consequências políticas e legais. Outros médicos e funcionários da operação receberam punições variadas. Mas o mais importante para mim foi o acordo financeiro que conseguimos. A indenização incluía uma pensão vitalícia substancial que me garantia conforto pelo resto da vida, além de uma quantia inicial que me permitiu comprar uma casa própria e ajudar os sobrinhos que ainda estavam vivos. Mas essa vitória veio com um preço alto. Tive que assinar um novo acordo de silêncio ainda mais rígido, prometendo nunca mais falar publicamente sobre o caso. Durante 15 anos, respeitei esse acordo e vivi uma vida tranquila na minha casa nova. De 1984 a 1999, vivi os anos mais pacíficos da minha vida adulta.
Comprei uma casa bonita com um quintal grande nos arredores de Santo Antônio de Jesus, longe das memórias dolorosas, mas próxima o suficiente das pessoas que conhecia. Dediquei-me a criar um jardim extraordinário, plantando árvores frutíferas de todos os tipos: mangueiras, cajueiros, jaqueiras, abacateiros, goiabeiras. Cada árvore que plantei representava uma vitória sobre aqueles anos de cativeiro. Cada fruto que colhia era uma celebração da minha liberdade reconquistada. Criei galinhas, patos e até alguns porcos no fundo do quintal. Descobri uma paz profunda no trabalho com a terra, no cuidado com os animais, na simplicidade de uma vida onde eu controlava minha própria rotina. Mas mesmo durante esses anos de aparente tranquilidade, eu nunca consegui esquecer completamente o passado. À noite, às vezes, sonhava com os bebês que havia gerado, me perguntando como estavam, se eram felizes, se algum dia se questionariam sobre suas origens. Durante o dia, ocasionalmente via crianças ou jovens na cidade que tinham traços familiares, um formato de rosto, uma cor de olhos, que me faziam imaginar se poderiam ser algum dos meus filhos biológicos. Em 1999, algo aconteceu que mudou tudo novamente e quebrou para sempre o silêncio que eu havia mantido por 15 anos. Era uma tarde quente de dezembro quando ouvi alguém batendo na minha porta. Abri e me deparei com um rapaz de cerca de 23 anos, alto, de cabelos escuros e olhos que me lembraram imediatamente de alguém, embora não conseguisse identificar quem. "A senhora é Conceição Silva?" Ele perguntou com voz embargada pela emoção. "Eu acredito que a senhora é minha mãe biológica." Meu mundo parou naquele momento. O rapaz se apresentou como Miguel e disse que havia passado anos investigando suas origens. Tinha sido criado por uma família rica de Salvador que sempre lhe contara que era adotado, mas nunca havia dado detalhes sobre sua origem real. "Quando completei 18 anos", explicou Miguel, "comecei a procurar informações sobre meu nascimento. Levei 5 anos para chegar até a senhora." Ele então me mostrou algo que quase me fez desmaiar. Uma das fotografias Polaroid que eu havia tirado secretamente dos bebês na clínica. Era uma foto dele com poucos dias de vida, que eu havia conseguido guardar durante todos esses anos como parte das evidências. "Como você conseguiu essa foto?" perguntei com lágrimas nos olhos. Miguel explicou que havia contratado um investigador particular que conseguiu rastrear alguns documentos da antiga operação. "Descobri que nasci numa fazenda clandestina em 1976 e que minha mãe biológica se chamava Conceição Silva. Levei 2 anos para encontrar a senhora. O reencontro foi emocionalmente devastador e maravilhoso ao mesmo tempo. Passamos horas conversando, eu contando minha história completa para ele. Miguel me falando sobre sua vida, sobre a família que o criou, sobre suas dúvidas e questionamentos ao longo dos anos. Ele era uma pessoa incrível. Havia se formado em engenharia, trabalhava numa empresa grande de Salvador, era casado e tinha um filho pequeno. Eu sempre soube que tinha sido adotado. Ele me disse, mas meus pais adotivos nunca me contaram que eu vinha de uma situação como essa. Eles compraram uma criança sem saber que estavam contribuindo para um crime. Através de Miguel, descobri algo que me encheu o coração de alegria e dor ao mesmo tempo. Outros filhos que eu havia gerado também estavam procurando suas origens verdadeiras. Miguel me contou que através de grupos de busca e redes sociais, havia encontrado outros jovens que suspeitavam ter nascido na mesma fazenda. Somos pelo menos 8 que já nos encontramos, ele disse. Todos nascidos entre 1975 e 1978. Todos adotados por famílias ricas. Todos com histórias parecidas sobre suas origens. A possibilidade de reencontrar outros filhos me emocionou profundamente. Mas também trouxe uma dor intensa ao pensar nos 19 que talvez nunca encontraria. Durante os meses seguintes, conheci mais 3 dos meus filhos biológicos através de Miguel. Era uma experiência surreal e emocionante. Vê-los adultos, bem-sucedidos,
felizes, mas também perceber como suas vidas haviam sido construídas sobre uma mentira terrível. Todos haviam sido criados por famílias que os amavam genuinamente, mas que haviam participado inconscientemente de um esquema criminoso. Essa situação me fez refletir profundamente sobre as consequências complexas daquela operação. Não havia apenas vítimas óbvias como eu e as outras mulheres, mas também famílias compradoras que haviam sido enganadas sobre a verdadeira natureza daquele serviço de adoção. Durante esses reencontros, comecei a sentir uma pressão crescente dentro de mim para quebrar o silêncio definitivamente. Meus filhos tinham direito de conhecer toda a verdade. Outras possíveis vítimas precisavam saber que não estavam sozinhas. A sociedade precisava conhecer essa história para que nunca mais se repetisse. Aos 56 anos, comecei a questionar se valia a pena manter um acordo de silêncio que protegia criminosos enquanto mantinha vítimas na ignorância. Em 2003, Dr. Antônio Ferreira, meu advogado, faleceu de câncer. Sua morte me deixou profundamente triste, mas também me libertou de uma das últimas conexões legais com aquele acordo de silêncio. Os anos seguintes foram de reflexão profunda sobre o que fazer com a verdade que carregava. Entre 2003 e 2010, mantive contato regular com os filhos que havia reencontrado, sempre me questionando sobre minha responsabilidade moral de contar publicamente nossa história. Miguel, que se tornou mais próximo de mim, sempre me encorajava. Mãe Conceição, ele dizia. Havia escolhido me chamar assim para distinguir da mãe que o criou. Sua história precisa ser conhecida. Pode ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo. Durante esse período, acompanhei pelas notícias casos similares descobertos em outras partes do Brasil e do mundo. Percebi que o que havíamos vivido não era um caso isolado, mas parte de um padrão de exploração que ainda existia de outras formas. Isso me fez sentir uma responsabilidade ainda maior de falar. Em 2015, quando completei 72 anos, tomei uma decisão definitiva. Quebraria o silêncio e contaria minha história completa, independentemente das consequências legais. Dr. Sebastião já havia morrido alguns anos antes, assim como a maioria dos outros envolvidos principais. As evidências que eu havia guardado durante tantos anos ainda estavam intactas num cofre bancário em Salvador. Era hora de usá-las não para buscar mais justiça legal. Isso já havia sido feito dentro das possibilidades da época, mas para educar a sociedade e honrar a memória de todas as mulheres que sofreram comigo. Comecei a escrever minha autobiografia, organizando meticulosamente todos os eventos, datas, nomes e detalhes que havia memorizado ao longo de décadas. O processo de colocar tudo no papel foi emocionalmente exaustivo, mas também terapêutico. Pela primeira vez em mais de 50 anos, sentia que estava realmente livre para falar minha verdade completa. Hoje, aos 80 anos, sentada na minha cadeira de balanço no quintal que cultivei com tanto amor, rodeada pelas árvores que plantei como símbolos da minha liberdade, decido finalmente contar esta história ao mundo. Ainda tenho todas as evidências guardadas no cofre bancário. Fotografias amareladas pelo tempo, mas ainda nítidas. Documentos que provam cada detalhe da operação criminosa. Gravações que capturam as vozes dos criminosos discutindo seus negócios sórdidos. Mais importante que isso, tenho a força que descobri dentro de mim durante aqueles anos terríveis. Uma força que me permitiu não apenas sobreviver, mas planear e executar minha própria justiça. Miguel